Você já se perguntou como uma das maiores montadoras do mundo poderia quebrar da noite para o dia? O que muitos especialistas previam como impossível está acontecendo diante dos nossos olhos, e ninguém está falando sobre isso. A Ford Motor Company, símbolo do capitalismo americano e do sonho de mobilidade, está enfrentando seu pior momento em 117 anos de história. Caramba! Estamos testemunhando o desmoronamento de um império que nem mesmo a Grande Depressão conseguiu derrubar. Enquanto os grandes jornais tentam amenizar a situação, a verdade é chocante. Fábricas sendo fechadas, milhares de famílias perdendo seu sustento e uma marca centenária à beira do precipício. O que pouquíssimas pessoas sabem é que esta crise não é apenas um problema empresarial isolado, mas o sintoma de uma transformação radical na economia global que vai afetar o emprego e o bolso de cada americano. As decisões que pareciam proteger a indústria nacional acabaram detonando-a por dentro. Ora, pois, é como dar um remédio que mata o paciente que deveria curar. Os veículos que você está comprando hoje podem ser os últimos a ostentar o oval azul que acompanhou gerações de americanos nas estradas. E o mais assustador, outras gigantes como GM e Chrysler já mostram os mesmos sinais de alerta que a Ford exibiu meses antes do colapso. Mas fique comigo até o final deste conteúdo, porque vou revelar não apenas os bastidores desta crise monumental, mas também oportunidades incríveis que surgem deste cenário para investidores atentos e profissionais que saibam se reposicionar. Enquanto milhares perdem seus empregos, alguns visionários estão construindo fortunas aproveitando exatamente esta reestruturação da indústria automobilística. As mesmas forças que estão derrubando a Ford podem ser o combustível para seu crescimento financeiro, se você souber interpretar os sinais que vou compartilhar aqui. Esta é a análise que você não vai encontrar em nenhum outro canal. Medidas protecionistas implementadas pelo governo americano acabaram por criar um efeito bumerangue na gigante Ford, que viu seus veículos perderem espaço nos mercados internacionais. Os preços subiram abruptamente em países que retaliaram as tarifas americanas, fazendo com que os consumidores estrangeiros optassem por alternativas locais ou de outros fabricantes. Não deu outra. As vendas despencaram em mercados tradicionalmente fortes como Europa, China e México, enquanto a concorrência aproveitava para conquistar fatias importantes. A questão é que a Ford, diferentemente do que muitos imaginam, não depende apenas do mercado interno americano para sobreviver. A Companhia do Oval Azul tinha construído ao longo de décadas uma estrutura global onde os componentes atravessavam fronteiras várias vezes antes de um carro ficar pronto. Com essas barreiras tarifárias, ora essa, o custo de produção disparou. Imagine que um para-choque produzido no México, por exemplo, passou a custar 25% mais caro simplesmente por cruzar a fronteira. A crise que se abateu sobre a Ford não ficou apenas nos números de exportação. Ora pois, a empresa viu seu fluxo de caixa minguar rapidamente, forçando medidas de emergência que abalaram suas estruturas. Em questão de meses, anunciou-se o fechamento de 5 unidades fabris nos Estados Unidos, incluindo a histórica planta de Dearborn, que produzia o icônico F-150 desde os anos 1950. Para quem acompanhava o setor, era como ver um gigante de joelhos, algo impensável até então para uma empresa que resistira a guerras mundiais e grandes depressões econômicas. As demissões vieram em ondas sucessivas, primeiro atingindo funcionários temporários, depois contratados e, por fim, até mesmo gerentes de médio escalão com décadas na empresa. Famílias inteiras que dependiam da Ford por gerações viram-se de repente sem sustento, criando um efeito devastador em cidades como Detroit e Louisville, onde a empresa era a principal empregadora. Além disso, fornecedores locais que dependiam exclusivamente das encomendas da montadora fecharam as portas em sequência, amplificando o problema social de uma forma que os economistas não previram em suas análises iniciais. O caso Ford ilustra perfeitamente como o protecionismo pode desorganizar cadeias produtivas construídas ao longo de décadas. A montadora tinha, caramba,
estabelecido uma rede internacional de produção tão intrincada que um simples parafuso podia cruzar fronteiras 3 ou 4 vezes antes de finalmente ser fixado em um veículo. Com as tarifas, esse modelo desmoronou como um castelo de cartas. Países como México e Canadá, que serviam como extensões naturais da produção americana, viram-se repentinamente isolados, com peças e componentes acumulando-se em armazéns por não poderem cruzar fronteiras sem custos proibitivos. As alianças estratégicas que a Ford havia formado com fabricantes europeus e asiáticos também sofreram abalos significativos. A parceria com a Volkswagen para desenvolvimento conjunto de picapes médias foi suspensa quando ficou claro que os mercados não seriam mais acessíveis como antes. Ora bolas, anos de negociações e bilhões em investimentos foram por água abaixo. Para piorar, fornecedores globais como Bosch e Continental começaram a priorizar contratos com montadoras menos afetadas pelas guerras comerciais, deixando a Ford em posição ainda mais vulnerável quando precisava urgentemente reduzir custos. A crise da Ford reverberou muito além dos portões de suas fábricas, criando um efeito dominó que pegou muita gente desprevenida. Para cada emprego, direto na montadora, estimava-se a existência de 7 postos de trabalho indiretos em fornecedores, concessionárias e serviços de apoio. Quando esses empregos começaram a desaparecer, comunidades inteiras entraram em colapso econômico. Em cidades como Flat Rock, Michigan, onde a Ford era responsável por 60% da arrecadação municipal, escolas e serviços públicos sofreram cortes drásticos, pois, ora essa, não havia mais dinheiro nos cofres públicos. O sistema financeiro também sentiu o baque quando milhares de trabalhadores demitidos começaram a atrasar pagamentos de hipotecas e financiamentos de veículos. Bancos regionais, especialmente aqueles com grande exposição ao setor automotivo, viram suas ações despencarem na bolsa de valores. O First Michigan Bank, por exemplo, teve que ser socorrido pelo Federal Reserve após uma corrida de depositantes assustados com rumores de insolvência. Investidores institucionais que tradicionalmente viam a Ford como um investimento seguro e de dividendos constantes, fugiram em massa, agravando a crise de liquidez da empresa justo quando ela mais precisava de capital. A queda da Ford não é apenas a história de uma empresa em crise, mas um alerta para toda a economia americana e global. O que vimos nos últimos meses pode parecer um pesadelo para muitos, mas é na verdade um chamado para despertar. Quanto tempo ainda vamos insistir em modelos de negócio ultrapassados quando o mundo está mudando a uma velocidade nunca antes vista? A verdade, ora essa, é que a indústria automobilística tradicional está sendo reimaginada, e quem não se adaptar ficará para trás, seja empresa ou profissional. Você já parou para pensar como esta transformação pode impactar sua própria carreira ou seus investimentos? Se trabalha no setor automotivo ou em áreas correlatas, é hora de desenvolver novas habilidades e se preparar para um cenário radicalmente diferente. Se é investidor, que tal olhar para empresas inovadoras que estão preenchendo os espaços deixados pelas gigantes em queda? Alguns dos maiores retornos na bolsa nos últimos meses vieram justamente de startups que estão repensando a mobilidade, como a Nel Charge e a Greenwheel, que viram suas ações triplicarem enquanto a Ford desmoronava. Você vai continuar observando de longe ou vai fazer parte dessa revolução? O conhecimento que compartilhei aqui hoje é apenas a ponta do iceberg. A cada semana, novas revelações sobre esta crise surgem e novas oportunidades se abrem para quem está atento. Quer continuar acompanhando esta análise aprofundada que você não encontra na mídia tradicional? Então não perca tempo. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Na próxima semana, vou revelar quais empresas do setor de autopeças podem não apenas sobreviver, mas prosperar neste novo cenário, e como profissionais da indústria tradicional podem se reposicionar para as carreiras do futuro. A crise da Ford pode ser o fim de uma era, mas também o começo de algo muito maior para quem estiver preparado. E você vai estar.